Muito obrigado, Tatá. Como vocês viram, eu sou um péssimo coordenador de mesa, né? Obrigado à mãe da Tatá, né? Olha o ato falho, né? Cláudia foi excelente, né? É porque ela fica assim, ela falou que era boba naquela coisa da escola, de não ter entendido, mas ela é boba principalmente com a filha dela, né? Fica bobíssima, né? Como os pais e as mães costumam ter, né? Em relação aos filhos, quaisquer que sejam os filhos, né? Quaisquer que sejam as suas capacidades, enfim, né? Ou discapacidades. Queria agradecer mais uma vez, Cláudia, pela sua presença, pela sua arte, não só pelo teatro acessível, mas pela expressão de ternura, de solidariedade, né, de apoiar toda a ideia da inclusão integral, né, e ver todas as pessoas que estão aqui, não só os colegas do Ministério Público, enfim, advogados, agências do governo, a necessidade de estarmos trabalhando em todas as áreas, né, e a importância da comunicação. Eu já vou, de imediato, já aproveitando que a nossa querida Eugênia Augusta Gonzaga está aqui, para a gente já passar para ela, que é o painel 1, sobre reserva de vagas para pessoas com deficiência em concurso público, com estudos de caso e análise de jurisprudência, que esse é um caso bastante importante. Então, eu gostaria de chamar para mediar a mesa. Eu posso só, que eu esqueci de oferecer para você o kit da nossa campanha? Claro, querida, sempre temos espaço para gentilezas. Foto para propor isso acontecer. Oh, que lindo. Eu queria oferecer para o Aurélio Rins a parte da nossa campanha Teatro Acessível, com uma camiseta aqui dentro para ele, com todos os nossos flores. Mas isso vai te custar 2 beijos. Eu que agradeço, Cláudia. E já aproveitando esse nosso clima de informalidade, que me agrada muito, né? E quebrando o protocolo que nós mesmos aqui organizamos, né? O que é ótimo também, eu já vou então passar a palavra para a minha querida Eugênia Augusta Gonzaga, chamar para vir para mediar, coordenar, enfim, né? Fazer o que sempre faz com enorme qualidade, a Ana Lúcia Hartmann, que é a nossa Procuradora da República em Santa Catarina e membro do nosso GT de Inclusão, né? E a Márcia Morgado, nossa querida colega do Rio de Janeiro, que está aqui também, né? E que, a partir de agora, assume essa parte da mesa, né? E eu, então, me sinto muito à vontade agora de retirar-me, né? Ô, Ana, senta aqui, onde eu estou. Deixa a Cláudia aqui, deixa o Rolando aqui. E agora, vocês, né, uma presença mais do que especial. Ana Lúcia, assuma, né, e a gente já inicia. Só lembrando uma coisa, quem quiser um café, um pão de queijo, alguma coisa assim, né, só a gente sai discretamente, pega alguma coisa. As pessoas que têm dificuldade de locomoção, eu peço que generosa e solidariamente as pessoas do lado possam trazer, né, um pratinho. Eu mesmo vou fazer isso para algumas pessoas que estão aqui, de forma que a gente não precisa fazer aquela quebra de intervalo, aquela conversa esquisita de 5 minutos que viram meia hora, e a gente possa ganhar tempo com a qualidade no nosso debate. Tá? Ana. Bom dia de novo a todos, né? Nós estamos passando por um momento muito feliz desse nosso simpósio. Nós estamos com um problema de espaço para todo mundo sentar, para todo mundo participar. Isso aí está sendo uma muito agradável surpresa, né? Mas eu acho que demonstra também a pertinência e a importância do que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu queria explicar uma coisa para vocês que talvez surpreenda um pouquinho. Quando nós começamos a discutir a realização desse evento, nós, em todas as nossas reuniões, a gente frisou a necessidade de ter as pessoas com deficiência aqui nessa mesa falando, né? Nós estávamos levando ao pé da letra o lema de nunca falar dos problemas das pessoas com deficiência sem a presença delas. Mas, infelizmente, por essas questões de destino, do imponderável, do acaso, nós não tivemos a presença da deputada Rosinha da DEFAL na mesa de abertura, que era previsto, inclusive, que ela fizesse uso da palavra, e, infelizmente, também ela teve que se ausentar agora, porque ela tem um voo marcado, né? Então, na primeira mesa, nós já não tivemos a presença da pessoa com deficiência
para melhor estabelecer as nossas prioridades. E nesse nosso painel agora, que é sobre reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos, estudos de casos e análise de jurisprudência, o primeiro palestrante era o Dr. Ricardo Tadeu Fonseca, que é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná e é deficiente visual. E, infelizmente, o doutor Ricardo não pôde vir porque ficou adoentado ontem. Então, só ontem nós não tivemos nem tempo hábil para trocar o palestrante, né, e tentar procurar alguém que fizesse essa parte. Mas eu tenho certeza que, com a ajuda de todos vocês, dos membros que estão ainda na mesa, e principalmente das pessoas com deficiência que estão nos assistindo e que vão participar do debate, nós vamos conseguir preencher. E vamos ver se a gente consegue fazer outros eventos com o doutor Ricardo, porque não só a história de vida dele, mas a história de trabalho dele na Justiça do Trabalho é extremamente relevante para essa questão que nós estamos nos debruçando hoje, né? Então, eu passo a palavra para a nossa coordenadora do GT Inclusão, a Eugênia Gonzaga, que é Procuradora Regional da República em São Paulo, que tem um vasto, antigo e excelente trabalho na área não só da educação inclusiva, mas da acessibilidade de uma maneira geral. Eugênia. Alô? Então, tá funcionando. Então, bom dia. Infelizmente, não pude estar aqui na abertura, e para ter a oportunidade de cumprimentar todas as pessoas aqui que organizaram, que vieram. Então, vou fazer isso agora. Quero fazer na pessoa da Patrícia Ponte, que está ali de bebezinho na barriga e andando igual uma formiguinha para lá e para cá. Eu acho que se nós conseguimos realizar esse evento aqui, em grande parte foi graças ao empenho pessoal dela e toda a equipe, do qual também o Léo faz parte, que está aqui. Alô, Léo, estou aqui. Olá. E, então, realmente, para nós é um motivo de muita satisfação conseguir realizar esse evento que está sendo planejado já há mais de um ano. Entre outras alegrias, conseguir trazer aqui a Cláudia Werneck para falar com seu brilho, sua inteligência, sua sensibilidade, sua força, sua coragem. Para nós, assim, sempre foi um fator de incentivo e de cada vez mais trabalhar por esses temas. Conhecer a Cláudia, eu falo assim, mudou a minha vida, porque ela, com aquele jeitinho dela, já logo foi me explicando essa história de inclusão, de sociedade inclusiva, né? Comecei a me interessar pelo tema de deficiência, na verdade, como mãe, né? Eu tenho um filho de hoje, está com 15 anos, e fui convidada para um jantar onde a Cláudia também estava presente, não sei nem se ela se lembra disso. E eu, dentro daquela cabeça lá de procuradora, eu já queria logo uma lei que dissesse para as revistas de pais e filhos e outros, né, do tipo, que tinha sempre que ter um setor nessas publicações voltada para as pessoas com deficiência. Né? Uma medida afirmativa mesmo, porque eu ficava indignada de ter passado a gravidez toda e não ter tido uma notícia sequer sobre essas questões relacionadas à deficiência. Eu era uma total ignorante no tema, desnecessariamente, porque poderia ter sido bem informada antes. E chego para ela e conto essa minha ideia. Ela falou assim, mas eu acho que isso não vai ser uma medida assim de inclusão. O correto seria que o tema da deficiência perpassasse todas as matérias. Vai falar de dor de barriga, tem que estar presente a questão da deficiência, né? Um caminho mais longo, um caminho mais difícil, que a gente continua trilhando, mas isso foi mudando realmente a minha cabeça, né? Então, entendendo que inclusão mesmo, a gente se faz de maneira natural, faz de maneira simplesmente acolhendo, integrando todas as pessoas e sem exclusões e praticando, né? Ou melhor, despraticando a discriminação, que a gente foi tão acostumado a praticar naturalmente sem nem perceber que está sendo discriminatória. E ela fala lá muito bem de mim, porque ela virou uma grande amiga, né, pessoal, então acaba exagerando um pouquinho. Mas a luta da Cláudia é realmente digna de nota. Bem,
O meu tema aqui hoje ficou sendo concurso público, reserva de vagas para as pessoas com deficiência nos concursos públicos. Era para ser dividido com o Dr. Ricardo Tadeu, que é um grande especialista no tema, além da questão da deficiência, é um grande especialista. Teve sua história pessoal de ter sido recusado várias vezes no concurso para juiz por conta da deficiência. E então, realmente é uma perda a falta da fala dele. Vou tentar aqui incluir as duas falas na mesma. Peço que a Ana controle aí o tempo. Ana, por favor, que é muito assunto. E é um tema bastante árido, né? Reserva de vagas em concurso público. E como a plateia aqui é seleta, é uma plateia interessada mesmo nesse dia a dia, nessa mão na massa da área da deficiência, eu vou me permitir também falar um pouco rápido e tentar entrar mesmo nessas questões intrincadas da reserva de vagas em concurso público. Não sei se eu vou escolher um bom caminho, porque pode até ser que fique meio pesado. Mas são questões que a gente enfrenta no dia a dia, problemas simples, né? Tipo assim, a reserva de vagas resultou em 2.1, 2 vagas, ponto 1. Serão 2 vagas reservadas ou serão 3? Né? Coisas parecem bobas, mas no dia a dia fazem muita diferença, principalmente nos concursos grandes que a gente vê, que a gente trabalha por aí. Bem, aproveitando mais uma vez aqui a deixa da Cláudia, já que o tema é cota, que o tema é reserva, então vamos já adentrar nesse primeiro conceito básico. Uma das primeiras discussões nossas é que, para a Cláudia, cota não é uma medida de inclusão. Se precisa de cota, é porque não está entrando naturalmente, não faz parte, as pessoas não estudaram, né, o suficiente para estar naquele local. Então, se é cota, ainda é uma coisa forçada, não é uma medida real de inclusão. E então eu vinha com a cabeça jurídica, né, discutindo com ela, enfrentando a visão dela. Falava, não, isso é uma medida afirmativa, né? Uma das primeiras noções que a gente tem é que entre o forte e o fraco, a lei liberta, a liberdade escraviza. Como assim, né? Mais ou menos. Se as pessoas com deficiência e outros setores viveram uma vida já fadada a uma certa segregação, a uma falta de acesso aos mesmos materiais escolares, aos mesmos bancos escolares, né? Por exemplo, a pessoa cega, nem sequer acesso aos mesmos livros essas pessoas tiveram, então elas estão numa posição que a ONU chama de desvantagem. Essa desvantagem, ela precisa ser compensada de alguma maneira. Então, a cota, ela entra para compensar essa desvantagem criada pelo entorno. Não é uma desvantagem da pessoa, é uma desvantagem que ela enfrentou porque o entorno não estava suficientemente preparado. Então, também não é justo ela ir correr, competir em igualdade total de condições, se ela não teve igualdade de condições para chegar até lá. Então, a cota nada mais é do que isso. Outra característica da cota é o seguinte: a cota não dispensa nota mínima, não dispensa preparação. Ela simplesmente dá um apoio, uma facilidade para aquele que alcançou a nota mínima, mas não alcançou exatamente aquela nota que a maioria que teve acesso, que teve escola, que teve livro, tirou. Mas ela não está simplesmente abrindo portas de um concurso, de um vestibular, para aquele que não tem nem a qualificação mínima. Então, vai ser uma compreensão errada da cota. A cota facilita num requisito objetivo, que é a nota. Então, é como se assim, se eu tivesse uma deficiência, tirasse 7.2, é como se o meu 7.2 valesse mais que o 7.4 de alguém que não tem, que não enfrentou a mesma dificuldade que eu. Isso é justo? É justo, porque a nota 7.2, 7.2 é só um critério objetivo. Ele não é verdadeiro, não significa que quem tirou 8, 9 realmente seja um profissional melhor ou pior do que aquele que tirou 6.7. A nota é uma forma da gente entrar, apenas um instrumento. Então, a cota, ela atua apenas para ajudar nessa formação desse requisito de acesso àquele ambiente, seja estudo, seja trabalho. Outra característica da cota, também mal compreendida, a cota, ela para ser válida, ela precisa ser temporária.
ela não é uma medida para sempre. E todas as cotas vêm sendo concebidas com essa ideia de temporariedade. Não é para ser cota para sempre, porque senão você não está atuando em outros setores. Por exemplo, você tem a cota no vestibular, mas isso não pode dispensar de uma preparação do ensino básico, de outras medidas que vão fazendo aos poucos com que se alcance anule essa desvantagem inicial aí que eu comentei com vocês. Bom, se a cota para pessoa com deficiência tem que ser uma medida temporária, aonde que está escrito isso, Eugênia? Com essas palavras não está escrito em lugar nenhum. E até porque existe uma compreensão muito ruim daquilo que é cota nos empregos públicos e nos cargos públicos. Quando a gente fala em cota para pessoa com deficiência no serviço público, a gente já pensa logo na cota no concurso, não é isso? Todo concurso tem que ter reserva de vagas, 5% a 20%. Só que, na verdade, o que a Constituição diz? A Constituição diz que a cota, a reserva, é nos quadros da administração pública. Então, na verdade, como é que as coisas têm que ser? Eu sou, por exemplo, INSS. Tenho 100 mil funcionários, por exemplo. Eu estabeleço que a minha cota aqui vai ser, por exemplo, de 5% de pessoas com deficiência. Esse é o meu teto, esse é meu objetivo a ser alcançado. Como é que eu vou ter 5% de pessoas com deficiência trabalhando aqui? Ou naturalmente, porque as pessoas vão prestando concurso e vão entrando, ou, se eu não estiver conseguindo que isso aconteça naturalmente, por via dessa medida compensatória, da cota, no concurso público. Então, a cota no concurso é só um instrumento para a gente atingir o objetivo, que é ter pessoas com deficiência no número razoável nos seus quadros. E aí, quando a gente pensa que o concurso é só instrumento, tudo se modifica. Então, eu posso ter no mesmo concurso 2, 3 vagas e uma vaga reservada para pessoa com deficiência. Que isso não vai ser inconstitucional, né? Já viram essas alegações? O concurso só tem 3 vagas. Se tiver uma vaga reservada, vai dar 30%, então não pode ter reserva de vagas. Tem órgão público que alega esse tipo de coisa. Quando você pensa que espera, tem só 3 vagas, mas não tem ninguém com deficiência trabalhando lá. Então, tudo bem eu fazer a reserva aqui na frente para a entrada das pessoas com deficiência. Esse raciocínio, gente, ele vem resolvendo uma série de questões. Mas ele acaba resolvendo muito aqui para a gente, que está no GT, para o Ministério Público, que vem se especializando nessas questões cada vez mais sofisticadas de concursos públicos. Mas, infelizmente, o judiciário ainda está muito aquém de todo esse debate. Nós temos decisões pequenas, isoladas, não é? Essa questão da reserva de vagas, para quanto a gente arredonda, né? Fez a conta lá, deu 2,1 vaga reservada. Arredonda para 2 ou arredonda para 3? O que vocês acham? Hein? Para 3, matematicamente estaria errado, né? Mas, de acordo com uma decisão do ano 2000 do ministro Ilmar Galvão, arredonda para 3. Mas daí vieram várias alegações falando que esse arredondamento para cima, ele pode gerar aquela situação que eu falei aqui para vocês. Então, num concurso de... Agora, quem é que vai me ajudar a fazer a conta aí de cabeça, hein? Num concurso de 15 vagas, por exemplo, eu aplico lá 5%, vai dar quanto? 2,1, vai dar um quebrado qualquer. Aí você arredonda, por exemplo, para 3, passa dos 20% naquele concurso. 3 vagas de 15, se não me engano, passa de 20%, certo? Ou não, estou errada? Bem, entenderam o que eu estou querendo dizer? E aí vinham dizendo que não se podia arredondar para o primeiro número posterior se ultrapassar de 5%, de 10%, de 20%, dependendo da cota prevista no edital. Né? O edital previu 5%, se eu arredondo para 3%, por exemplo, passou de 5%, então está aferindo o edital. Bom, alega-se tudo para dificultar o cumprimento da reserva de vagas nos concursos públicos. De tudo, tudo, tudo. Essa é uma das alegações. Daí, em 2004, vem uma decisão do ministro Gilmar Mendes. E ele fala assim, olha, pode arredondar para o primeiro número seguinte, desde que, naquele concurso, não ultrapasse 20%.